E aí, turminha, preparados para o terceiro trimestre? Iniciamos hoje, então, na verdade, vamos continuar falando de ótica, porém vamos falar de um instrumento mais importante que nós temos e carregamos no nosso corpo, um instrumento óptico, que é o olho humano. Então, hoje vai ser uma aulinha mais introdutória a respeito do funcionamento, né, de como é que funciona, como é que é o olho, a parte interna do olho, conhecer cada órgão, as suas funcionalidades, para que depois a gente possa entender também a questão dos problemas de visão, e para isso a gente precisa ter essa noção aí de como que é o funcionamento do olho humano. Nós vamos falar um pouquinho, deixa a Sora aumentar aqui a tela, das partes. Nós vamos falar então das partes que compõem o olho. Só que antes disso, eu vou passar um videozinho para vocês, para a gente fazer essa breve introdução. Compreender o funcionamento das doenças retinianas, vamos começar a explicar como funciona a visão. Para que a visão se inicie, é necessária uma fonte de luz. Sem luz, tudo é preto. A luz emite partículas chamadas fótons, que batem e são envolvidas pelos objetos sólidos em todas as direções antes de atingirem o olho. Para se obter uma boa visão, é necessário que o tecido que elas atravessam seja transparente. Assim, primeiro temos a córnea, localizada na frente do olho. Depois o cristalino, atrás da pupila. A seguir o corpo vítreo, ocupando o meio do olho. Finalmente atingem a retina, a película fotográfica do olho. Param ao nível do epitélio pigmentado da retina, onde se iniciam os impulsos nervosos. Esses impulsos vão através do meio óptico e depois pelas vias ópticas até o cérebro occipital, onde são transformadas em imagem. Esse é todo o processo que nos permite ver o mundo que nos rodeia. E aqui, gente, tem o desenho, com as estruturas do olho humano. Existe a parte externa, né, que é a chamada córnea, que na verdade isso aqui é uma lente convergente. E para que a gente faça o estudo do olho, é muito importante já ter estudado refração. A gente tem que ter o conhecimento de refração, porque na verdade esses dois instrumentos aqui, que se comportam como lentes, que são as lentes dos nossos olhos, eles são substâncias transparentes, e a luz vai passar por aqui, né? Na verdade, ela vai passar pela pupila aqui, que é o chamado o corpo negro, né? O buraco negro do nosso olho, que é por onde passa a luz. Mas eu vou convidar vocês, então, para nós irmos para o laboratório, que eu acredito que vai ser muito mais interessante a gente fazer o estudo dessas estruturas no laboratório. Vamos lá? Então, aqui, é um olho didático. E a gente vai entender como funciona cada pecinha, cada estrutura desse olho. Então, essa primeira parte aí, essa parte externa, que é a córnea, ela é formada, ela tem um líquido, né? Um líquido que é chamado humor aquoso. Essa pecinha, que ele vai tirar agora, é o cristalino. Olha como ela é, como se fosse uma lente. Ela é uma lente, né, convergente. Essa parte que está mostrando aí é a íris do nosso olho. Esse buraquinho por onde a luz passa é a pupila. E aí a luz vai passar, vai atravessar, né, essas lentes
essa luz concentrada, ela vai se acomodar no final do nosso olho, na retina, que é a parte de trás. Então, a luz passa e se concentra, né, lá atrás, na retina. E essa retina, na verdade, é a que passa a informação para o nosso cérebro, né? E esses impulsos elétricos, fotoelétricos, eles são processados no cérebro. Então, no córtex cerebral é onde ele inverte, né? E endireita a imagem para nós, porque a gente sabe que, dependendo da posição do objeto, e na maioria das vezes a gente tem uma imagem invertida. Aí ele está mostrando que entre as duas lentes existe o líquido, né? Ó. Então, basicamente, gente, ó, aqui existe o líquido, né? O nervo óptico, ó, é o que transmite essa mensagem a imagem, né, que ela recebeu aqui, ela transmite para o cérebro. Eu até tenho uma fotinho aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, a luz, ela vai entrar, ó, pela pupila, ela vai passar, então, por essas lentes, e ela vai, ó, chegar até o final do olho, que é a nossa retina, né? Os fotorreceptores, ó, transmitem, então, esses impulsos elétricos para o cérebro, e o cérebro, então, faz a conversão, né, de uma imagem. Por isso que a gente enxerga, gente, a gente não enxerga os objetos de cabeça para baixo, né? Mas a nossa retina, deixa eu mostrar aqui para vocês na próxima página. A nossa retina, ela, como toda lente convergente, ó o que acontece aqui. Deixa eu só aumentar aqui a imagem, ó. Então, se o objeto está aqui, ó, o que vai acontecer ali na retina? O objeto está invertido. Ó, esse aqui um pouquinho maior, ó. O objeto, a imagem, ó. Então, não é o nosso olho que enxerga direito, tá? O nosso olho enxerga invertido, sim. Ó. E aí, quem faz essa inversão e que faz com que a gente enxergue direito é o nosso cabeção, né? É o nosso cérebro. E aqui, na página anterior, fala sobre a entrada da luz, que, na verdade, quem é que nunca percebeu, né, quando que a pupila se contrai ou se dilata, dependendo da iluminação onde a gente está. Então, quando, ó, a pupila está contraída, quando tem muita luz, quando eu estou num ambiente muito claro, a pupila ela se contrai. E quando eu estou num ambiente escuro, a pupila ela se dilata. Isso porque pela entrada da luz, gente. Como quando eu estou num ambiente muito claro, eu não necessito de muita luz, a pupila ela se contrai para evitar que o excesso de luz, né, provoque algum ofuscamento, alguma coisa no nosso olho, na própria retina. Então, a diferença, né? É por esse motivo, então, que o nosso olho, às vezes, ele está com a pupila contraída ou dilatada. E não sei se vocês já viram em fotos, assim, mais antigas, aquele efeito de olho vermelho, né? Quando tirava fotos em ambientes escuros. Então, quando acontecia isso, a pupila ela estava muito dilatada em função da luminosidade ser muito baixa, ser o ambiente mais escuro, e aí quando o flash era disparado, né, não dava tempo para a pupila se ajustar. E aí aquela luz era refletida pela retina. E o fato de ser vermelha é a questão da presença dos vasos sanguíneos, tá? Ó. Olha só como era, se vocês olharem algumas fotos antigas, eu mesma, gente, nossa, as minhas fotos, assim, na época em que a gente revelava a foto, né, porque hoje a gente não revela mais,
mas na época que a gente revelava foto, eu tenho muita foto com olho vermelho. Muita foto com olho vermelho. Dava uma raiva. Então, é basicamente por esse motivo, tá? Aqui a formação de imagem, vamos ver um pouquinho como é que, olha só, como é que se formaria. Então, o nosso olho ele é feito de duas lentes, né? Então, ele tem a lente que é a córnea e ele tem a lente que é o cristalino. E essa lente, se a gente tivesse só a lente da córnea, tá? Muitas coisas a gente ia observar diferente do que a gente vê. Por quê? Porque, na verdade, a córnea ela é uma lente que possui o foco fixo, diferente do cristalino. O cristalino ele possui um foco variável, então ele vai se adaptando conforme a distância do objeto. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o objeto está aqui, a imagem está aqui, ó. Conforme a distância do objeto, a imagem ela se forma num local diferente. E o cristalino, justamente, ele vai focar essa imagem para que a gente consiga enxergar com nitidez. Então, olha aqui o exemplo. A gente tem aqui, ó, essas situações dos quadradinhos aqui do lado, ó. A visão que teríamos se o globo ocular fosse oco, olha aqui. Depois, se o globo ocular fosse preenchido apenas com líquido, olha como seria. Apenas uma luz, né, sem nenhuma definição. Olha como nós enxergaríamos aqui no 3 se não houvéssemos o cristalino, apenas a córnea. E esta última seria a visão normal. Então, se eu estou enxergando dois pontos, eu estou enxergando dois pontos exatamente assim, porque eu tenho o funcionamento das duas lentes. Uma que está focando variavelmente, conforme eu vou mudando a posição desse objeto, né? As duas estão focando, só que uma varia e a outra não varia, tá? Quem faz variar é o cristalino. Então, é muito importante, depois a gente vai ver a questão dos problemas de visão, né? O que é feito para corrigir, então, essas ametropias, que são os problemas de visão que a gente conhece. E aqui, gente, olha só, o que acontece com o cristalino conforme eu... Vocês podem até fazer uma experiência, essa questão do foco, porque se vocês colocam, por exemplo, um objeto assim, o próprio dedo de vocês, né? Se vocês colocam assim um pouco mais longe, vocês conseguem enxergar com nitidez. Né? Depois, se vocês vão aproximando, até quando vocês estão enxergando um objeto longe assim, que vocês colocam outro na frente, é como se fosse dois, né? Porque o foco está lá, o foco não está aqui. Então, vocês estão focando lá, ó. Vocês estão focando bem lá na frente. Aqui vocês estão enxergando como se fosse dois dedos. Então, esse é o papel do cristalino. Ele faz esse foco. Então, se você está olhando para cá, o que está lá atrás, vocês não estão enxergando com nitidez. Parece que está um pouco esfumaçado, assim, né? Embaçado. Então, é exatamente isso que funciona. Por isso que o cristalino é tão importante, né? Por essa questão da nitidez da nossa visão. E outra questão também, ó, é que ele muda dependendo da distância do objeto. Quanto mais longe nós estivermos olhando, mais os raios de luz eles tendem a ser mais paralelos em direção ao nosso olho, à nossa pupila, né? Então a tendência desses raios, ó, é ficarem menos inclinado, é ficarem mais paralelos. Conforme eu vou aproximando o objeto do meu olho, a tendência é que esse ângulo ele vai, ó, se abrindo, né? Ele vai se abrindo. E aí a minha visão ela vai ter que focar um pouco mais, ó, mais perto e mais perto. E quanto mais eu faço isso, gente, olha o que vai acontecer com o cristalino, ó. Ele vai ficar mais espesso, ó. Ó, ele fica mais fino e ele fica mais espesso, tá vendo a diferença? Então, quando eu estou mais longe, ó, eu acabo tendo um raio de luz tendendo a ser mais paralelo,
E aqui eu tenho um raio de luz, ó, tendendo a ser mais inclinado. Então, eu preciso forçar um pouco mais o meu cristalino. O meu cristalino, ele é um foco que ele se adapta, ele é variável. Ele vai se adaptando conforme a posição que está o objeto. Tá? Então, e ele garante a formação da imagem na retina, né? Através dele, que essa imagem, então, chega na retina. Então, ele fica mais espesso para objetos que estão próximos e mais finos para objetos que estão longe, ó. E à medida que vocês vão colocando um objeto na sua frente, vocês vão aproximando um objeto, vão aproximando, existe um ponto que a gente chama de, até vocês têm aqui no livro de vocês, que é o ponto próximo e o ponto remoto, ó. Que seria considerado o ponto ideal, tá? O ponto ideal para ter uma visão nítida, mas sem forçar a sua visão. E aí, para isso, eles chegaram na conclusão de 25 centímetros do olho, seria a posição ideal. Não que você não enxergue, você vai aproximando, você continua enxergando. Só que, conforme você vai aproximando, você vai forçando um pouco mais, tá? Isso força, o cristalino ele vai ficando cada vez mais espesso, e não seria o ideal, tá? Não seria o ideal. Então, por isso que às vezes a gente fala que não é legal olhar as coisas muito de perto, ler muito de perto, né? Por essa questão. E adotando a distância da lente, ó, aqui existe na verdade os cálculos, né? E tudo baseado em Gauss, A gente fala que uma pessoa emetrope, é uma pessoa que tem visão normal, tá? Então, a média seria de 25 centímetros do olho e a distância da lente resultante à retina como 2 centímetros. E aí existe todo um cálculo para se fazer, né? Para saber a questão dos graus ou dos Di. Lembra que a Sora falou para vocês da outra aula que a gente chama Di? Que na verdade a gente se refere, quando a gente está falando de graus de visão, a gente chama Di, né? Na fala técnica, na linguagem técnica. Tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho da interpretação aqui, porque daí na próxima aula a gente vai ver as ametropias, que são os problemas. Então, a interpretação do sinal luminoso. Gente, na retina, a gente tem alguns componentes, tá? Que na verdade eles são células, a gente chama de células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes. Elas ficam situadas na retina. E elas que são responsáveis pela luz coloridas, preto e branco, mais detalhada, tá? A gente tem mais de 100 milhões, tá? 100 milhões de estruturas como essa no nosso olho. Para cada 20 bastonetes, para cada um cone, a gente tem 20 bastonetes. É 20 por 1, mais ou menos, a proporção. Então, é muita coisa. Os bastonetes, gente, eles são responsáveis pela luz preta e branca, tá? Então, quando a gente enxerga preto e branco, são os bastonetes que estão agindo. Já os cones, eles são responsáveis pelas cores, né? Pelo colorido, que a gente chama, que na verdade é o RGB, né? Que vocês viram na escala, aquela das cores, lá no início do estudo da reflexão, que é o vermelho, verde, azul, né? Red, green, blue. E aí, conforme eles vão se misturando, olha só como é que funciona aqui. Tudo isso
tudo isso, deixa eu aumentar aqui, ó, tudo isso está dentro aqui, ó, gente, fica nessa parte interna da retina, ó. Olha só, quanta coisa, quantos ligamentos, ó, células nervosas, né? Então, aqui existe vários nomezinhos, claro, a gente não precisa decorar tudo isso, né, gente? Isso aqui é apenas para a gente ter uma noção e também porque não estamos estudando oftalmologia, né? Faz parte da biologia, faz parte da medicina, faz parte da física, mas não precisamos estar tão preocupados com isso. É importante a gente entender como funciona, como essas estruturas aí são importantes para a nossa visão e por que faz sentido, né, todo esse estudo, todo esse conhecimento da refração da luz, para entender de fato, então, como é que a gente enxerga, né? Por que a gente enxerga, como que isso acontece. E aí, quando as cores se misturam, é possível formar, né, quando o preto e o branco se misturam às outras cores, é que a gente consegue enxergar o azul claro, o verde claro, enfim. E aqui no final do olho, gente, ó, no finalzinho, quando ele, deixa eu até ver aqui, eu acho que mostra bem, ó, quando ele inicia aqui o nervo óptico, ó, essas terminações, ó, nervosas, elas se dividem, né, ao redor aqui da retina. E aqui, bem nesse pontinho aqui, ó, que é o considerado ponto cego, tá? Por aqui daí não passa luz, não passa imagem. Então, ele passa através do nervo óptico. Certo, gente? Então, basicamente, é isso. Até tem uma questão aqui que eu quero comentar com vocês. Essa questão aqui, ó. Vamos fazer junto essa questão do Enem que fala sobre isso. Ó, o assunto óptica é pouco cobrado nos exames como o Enem, mas não é incomum exercícios que envolvam conhecimentos de óptica com outras áreas, como história, biologia, né, conforme essa questão aqui, ó. Entre os anos de 1028 e 1038, escreveu fulano de tal ali, escreveu o livro da ótica, que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é apresentada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a... Ó, então, ele... Tá vendo lá, ó? A imagem, né? Ó, ele fez mais ou menos a mesma imagem invertida, ó. O tecido, né? Aqui o tecido é o anteparo, ó. Então, a imagem veio de lá e se formou aqui, ó. Então, a íris do olho se comporta como uma íris? Se a gente for fazer uma analogia, não, né? Nada a ver, né? A íris do olho é onde a gente tem a coloração ali. A retina, será? A pupila? Não, né? Nada a ver. A pupila a gente viu que é por onde entra a luz. A córnea? Não, a córnea não forma imagem, né? A córnea é uma lente convergente, assim como o cristalino, né? Então, gente, quem é que forma a imagem? Quem é que forma a imagem invertida? É a retina, né? Lógico, é retina. Então, para que fique bem claro isso para vocês, para que fique fixo, né, essa ideia, que é na retina onde se formam as imagens invertidas. Quem é que faz com que a gente enxergue a imagem direita? Nosso cérebro, tá? O córtex cerebral é que faz o processamento, então, dessa imagem e faz com que a gente enxergue de forma direita. Certo, gente? Então, para a aulinha de hoje, basicamente isso. Na próxima aula, eu deixei ali um desafio bacana com vocês, para vocês pesquisarem sobre a radiação infravermelha,
que a gente pode estar comentando, ó. Se vocês fizerem a pesquisa, a gente pode estar comentando na nossa videoconferência. E na semana que vem a gente começa a falar, então, sobre as ametropias, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!